Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos! Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, euzinha. Hoje eu tô com a caneca da bondade amorosa de Deus, misericórdia, benignidade, a Hesed de Deus. Vamos lá! E aí no final eu cumprimento todo mundo. Salmo 34 é o texto dessa manhã. Sorria, você está sendo amado. E amada também, tá bom? Vamos lá, Salmo 34. O Salmo 34, gente, é um salmo que tem uma coisa central, que é o versículo 8. Provem e vejam que o Senhor é bom, tá? Então, o título dessa live é Dezembro chegou, o Senhor é bom, tá? Ele é bom, tá calor, você tá vendo que meus óculos aqui estão... Eu tô suando, mas o Senhor é bom. E nessa manhã, não vai reclamar porque tá calor, tem que agradecer porque tá calor, né? Então, vamos falar sobre isso, sobre esse Senhor que é bom. E aí tem três coisas no nível de lições que eu já vou dizer agora para ir direcionando a nossa leitura, tá? O que acontece aqui? Tem três coisas que eu vou fazer a partir de agora nesse dezembro, tá? Que é o início do Salmo, versículo 1 até o versículo 3. Então, algumas coisas que eu vou fazer nesse dezembro, versículo 1 ao versículo 3 do Salmo 34. Daí em diante, do versículo 4 em diante, até o versículo 22, estamos divididos entre coisas que o Senhor fez por mim e por causa disso eu vou agradecer, eu vou declarar que Ele é bom. E coisas que eu devo fazer, não é coisas que eu vou fazer, coisas que eu devo fazer, que o Salmo 34 me ensina. E nessas coisas que eu devo fazer, eu também vou reconhecer que Deus é bom, eu vou ficar grata, né? E aí eu vou festejar Natal, Ano Novo, com o coração cheio de alegria, tá bom? Vamos embora lá. Você que gosta de fazer a técnica que eu tenho feito, né, de pintar, olha como é que o Salmo 34 tem muitas coisas parecidas. Pelas cores você percebe, né? Ó, verde, verde, vermelho, vermelho, tá? Azul, azul, tá? O que é isso? São coisas semelhantes que me ajudam a perceber essas repetições. Então, dá para fazer análise retórica, bíblica, semítica aqui, a torta é direito, nele todo, porque ele todinho está sendo costurado e ele todinho vai colocar elementos. Então a gente já vai começar falando sobre isso. Salmo 34, versículo 1, ele já começa dizendo o seguinte: coisas que eu vou fazer. Primeira coisa, bendirei o Senhor. Quando? Em todo o tempo. O que é bendirei? Está dizendo. Eu direi o bem. Eu direi coisas boas. Então, bem dizer, falar coisas boas. E eu já fiz outras lives sobre isso. Quando a gente fala coisas boas, a boca fala e os dois ouvidos ouvem. Então, quanto mais coisas boas eu falo, mais coisas boas meus ouvidos ouvem e mais coisas boas entram no meu coração. Simples assim, tá? Então, eu vou falar coisas boas para o Senhor, bendirei o Senhor, ou eu vou falar coisas boas do Senhor, daquilo que Ele fez. E o Salmo vai fazer isso depois, tá? Em todo tempo. O versículo continua dizendo o seguinte: o seu louvor estará sempre no
nos meus lábios. Análise retórica. Bendirei. O seu louvor estará nos meus lábios. Percebeu? Então, quando eu falo coisas boas, o louvor está nos meus lábios. E quando é isso? Em todo o tempo, na primeira parte do versículo, e sempre na segunda parte do versículo. Portanto, quarta-feira com aula de análise retórica bíblica semítica. É isso. Tem uma marca temporal em todo o tempo, sempre. Então, uma tá para outra. E tem um verbo, bendirei. Bendirei quem? O Senhor. Então, o seu, o dele, do Senhor, louvor nos meus lábios. Bendirei, louvor nos meus lábios. O Senhor, o seu. Todo tempo, sempre. Prontinho, tá? É simples assim. Verso 2 tem mais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bendizer. Tá? O louvor vai estar nos meus lábios. Segunda coisa, versículo 2. A minha alma, tá ficando mais profundo, né? Então, eu vou falar com a minha boca. Agora, a minha alma se gloriará no Senhor. Então, segunda coisa, gloriar-me no Senhor, né? Glorificar, dar glória a Deus pelas coisas boas que Ele tem feito na minha vida, né? Se eu tá vivo, acabei de falar isso. Então, que a minha alma sinta isso, essa glória. Então, é a segunda coisa que eu vou fazer. Então, primeiro a boca vai falar e a alma vai sentir, né? Vai dar glória a Deus. E diz assim: os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Ou seja, aquilo que eu vou falar vai transmitir o que a minha alma está sentindo e quem tiver em volta vai ouvir e vai se alegrar. Ó, que coisa boa! Eu acho legal, acredito que isso acontece aqui, né? Tem coisas que eu falo e o teu coração aí do outro lado se alegra, né? Eu não tô te vendo, mas você tá me vendo. Eu vejo as bolinhas aqui, mas eu falo coisas e o teu coração se alegra. Então, isso, glória a Deus, né? Isso que está acontecendo aqui, está falando no Salmo, acredito que aconteça aqui várias vezes quando a gente está falando, né? Terceira coisa, então a primeira, bem dizer, a segunda, se gloriar na alma, e a terceira, louvem comigo, versículo 3 do Salmo 34, a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Vamos de análise retórica? Louvem, exaltemos, comigo e todos juntos. Então, louvem comigo a grandeza do Senhor, todos juntos exaltemos o nome. Então, louvem a grandeza, exaltemos, comigo, todos juntos. O Senhor, o nome. Tá? Desse jeito aí. Aí você pinta o louvem, o louvem a grandeza, junto com o exaltemos. O comigo, com todos juntos, e Senhor, o nome. E pronto, ficou bonito pra caramba. Tá? Vamos lá. Então, essas coisas. Parei no versículo 3. Então, bendirei, gloriarei, louvarei e exaltarei. Tá bom? Isso aí, ó, já dá, né? Já levanta, já levanta. Para de pensar coisa ruim e faça essas coisas. Muito bem. Segunda parte das lições, a partir do versículo 4 do Salmo 34. Vamos embora. Antes da gente entrar na segunda parte das lições, quero que você preste atenção. Quantas vezes o Salmo tem a palavra Senhor? Na minha versão, que é a Nova Almeida atualizada, com essa capa do leão, eu contei 15 vezes, tá? A palavra Senhor aqui no Salmo. Então, vai olhando, tá? Vou só sinalizar. Verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 6, 7, 8, 9, 10, 11... 15,
15, 16, 17, 18, 19, 22. Então, 15 vezes a palavra Senhor. E uma outra palavra que me chamou muito a atenção, não sei se na tua Bíblia foi traduzido como o verbo livrar. Na minha versão, desculpe, vamos beber água. Na minha versão, o verbo livrar aparece no verso 4, que é onde eu vou entrar agora, depois no verso 6, no verso 7, no verso 17, no verso 19. Só que eu fui estudar no hebraico, tá? Por isso que eu atrasei um pouquinho a live. E aí, eu fui estudar no hebraico. No verso 4, ele diz assim: busquei o Senhor e ele me acolheu, tá? Vamos falar daquilo que o Senhor fez. Então, indo na ordem, primeira coisa que o Senhor fez, me acolheu. Acolheu você, quando você buscou, tá? E ele diz, livrou-me de todos os meus temores. Então, ele me acolheu e livrou dos meus temores, daquilo que eu tinha medo, daquilo que me assustava. Ele me livrou das notícias ruins, né? Daquilo que vinha contra mim, nem me atingiu, mas vinha, né? Então me trouxe medo, ele me livrou daquilo que me trazia medo. No original hebraico, esse livrou-me aqui é o mesmo do versículo 17, que diz: clamam os justos, o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias, tá? Então, o livrou-me do versículo 4 é o mesmo livrar do versículo 17 e também do versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, primeira coisa que o Senhor tem feito por mim e por você, e já fez também, já fez e continua fazendo, ele nos acolheu, ele nos acolhe. Segunda coisa, ele nos livra de todos os nossos temores, tá? O interessante é que a palavra todos aparece nas 3 vezes. Aparece mais vezes aqui, mas lá no original hebraico, o verbo é utilizado no versículo 4, 17 e 19. E ele está sempre junto com a palavra todos. Então, Deus não me livra de um medo, de 2 medos, de alguns medos, de muitos medos. Deus não me livra de uma angústia, de 2 angústias, de 3 angústias, de algumas angústias, de muitas angústias. Deus não me livra de uma aflição, 2 aflições, algumas aflições, muitas aflições. Deus nos livra, versículo 4, de todos os nossos medos, de todos os nossos temores. Deus nos livra, versículo 17, você que está com a sua Bíblia aberta, de todas as nossas angústias. Deus nos livra, versículo 19, de todas as nossas aflições. Tá bom? Quando a Bíblia diz todas, são todas. Não são algumas, nem são muitas. São todas. E eu acredito nisso. Tá? Eu acredito nisso. Bom, vamos lá. Então, o Senhor me acolheu e o Senhor me livrou. Me acolhe, me livra e faz isso com você também. Versículo 4. Versículo 5. Olha que versículo bonito. Os que olham para ele ficarão radiantes. Oh, que legal! Não precisa de Renil nem de Cronos. Mas ajuda as irmãs que vendem, tá? Ajuda o pessoal que vende aí. Abelha rainha, esse negócio todo. Ajuda.
Mas o que faz o rosto ficar radiante é olhar para Deus, tá? Olhar para... Beber água também ajuda o rosto a ficar radiante. Hoje eu vou beber esse litro todo, gente, porque tá muito calor aqui. Então, beber água ajuda muito. Mas olhar para ele é que faz o rosto ficar radiante, tá? E diz assim: os que olham para ele ficarão radiantes, o rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Então, quem olha para Deus fica radiante e o rosto jamais se cobrirá de vexame. Então, olha para Deus. O olhar para Deus aqui, é claro que é atentar nas coisas boas, né? Ter uma vida correta. Então, o olhar para Deus aqui é uma metáfora, uma figura de linguagem, né? Por isso que diz que o rosto deles jamais se cobrirá de vexame, tá? Vamos lá! Verso 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu. Aí tem outros, e o livrou de todas as suas angústias. Lembrando que o livrou de todas as suas angústias, o verbo livrar aqui, no original hebraico, já é outro verbo. É o verbo salvar, tá? Que é um pouco mais do que livrar, né? Livrou e salvou de todas as suas angústias. E esse livrou aqui tá também como salvou lá no original hebraico, no versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, ele salva os de espírito oprimido. Tá bom? Então, alguém tá dizendo que eu tô fazendo propaganda do Avon e da Natura. Ah, obrigada, eu falei abelha rainha. Eu falei outras coisas. Então, vamos lá. Renil e Cronos, Avon e Natura. Pois é. Vamos lá. Vocês gostam, né? Quem tá no YouTube vai entender nada, mas tudo bem. Vamos lá. Tô brincando com que as falas que vão aparecendo aqui no Facebook. Bom, então, ó, no verso 6, esse livrou de todas as angústias é um livrar e salvar, que aparece no verso 6 e aparece no verso 18. Mas eu quero ir para a primeira parte do versículo. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Então, voltando, o Senhor me acolheu, o Senhor me livrou, a você também. Quando eu digo a mim, eu digo a você. Então, ele nos acolheu, ele nos livrou e agora ele nos ouviu. Eu digo ouviu porque ele já ouviu e ele já atendeu, tá? E ele continua ouvindo e atendendo. Então, verso 6, o Senhor ouviu, o Senhor ouve. E olha que bonito. Isso vai voltar no Salmo, tá? Por isso que eu falei que esse Salmo aqui é muito fácil de fazer a análise retórica, que é bíblica, semítica, não a retórica grega, mas a retórica semítica, né? A retórica hebraica, ali da região do Médio Oriente. Por quê? Daquela época. Por quê? Essa coisa da repetição vai aparecer aqui pra caramba. Então, ó, verso 6, o Senhor ouviu esse aflito que clamou. Vamos lá? Verso 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Tá vendo? Ele está retomando. Então, os olhos do Senhor estão atentos e os ouvidos estão abertos ao clamor. E no versículo 17, logo em seguida, ele diz: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Tá percebendo? Então, vamos pensar. Lá na antiguidade judaica, esse salmo sendo cantado. E isso que está repetindo ficava na mente das pessoas que cantavam esse salmo ou que recitavam esse salmo,
né? Porque tudo leva a crer que isso aqui é música. Então, o que acontece? Inclusive ele diz, ó, Salmo de Davi e tal, quando ele se fingiu de louco na presença de Abimeleque, né? A situação lá que aconteceu com o Davi. Então eu vou bem dizer e tal. Então preste atenção. Eu estou falando de duas coisas que estão repetindo várias vezes no Salmo. Então, ele livra, né? E ele ouve. Ele livra, ele ouve, ele livra, ele ouve, né? Ele livra de todas as angústias, de todos os temores, de todas as aflições. E ele livra quem? Quem está aflito e está clamando. Então, uma ideia tem a ver com a outra, tá? Ele ouve, ele livra. Ele ouve, ele livra. Mas não são pessoas que cuja vida está maravilhosa, está tudo bem. Não. São aqueles que estão aflitos, são aqueles que estão com angústia, são aqueles que estão com temores. Então, se essa é a minha situação, se essa é a tua situação, né, ele está com a gente, né? E se você elabora isso na tua mente, como diz lá o JB Carvalho, né? Se você elabora isso na tua mente, o que vai acontecer? A manivela vai girar aqui, né? Bom, se ele ouve quando eu clamo, então eu vou ficar tranquila. Se ele me livra de todas as minhas aflições, de todos os meus temores, de toda a minha angústia, então eu vou agradecer. Então eu vou pegar a caixinha da gratidão, ou a latinha da gratidão, vou colocar, né, como ele diz lá, vou deixar aqui na descrição do vídeo, 3 motivos de gratidão durante 21 dias e a manivela vai girar aqui. Né? Assista a live com a Alessandra Viegas e Euzinha também, para reforçar, né? E vamos embora, viver a vida da melhor maneira possível, né? Bom, continuando. Então, os ouvidos de Deus atentos ao clamor, verso 6, verso 15 e verso 17. É isso. Vamos lá. Verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aí, olha como é que é rico entender o texto original. Esse livrar aqui já é diferente, o verbo já é diferente do que está no versículo 4, 17 e 19 e do que está no versículo 6 e 18. Já é outro livrar. Sabe que livrar é esse? É o livrar lá do Salmo 91, versículo 15, que eu não sei se você sabe o Salmo 91 de cabeça, um monte de gente sabe, mas o Salmo 91, versículo 15, diz assim: ele me invocará, que sou eu e você, né? Deus falando, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, eu o livrarei e o glorificarei. Então, é um livrar já depois de todo um processo. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na sua angústia, eu o livrarei e o glorificarei. Então, é um livrar desse Deus que está junto o tempo todo, que responde, que está junto na angústia e que depois vai trazer a sua própria glória sobre essa pessoa. Então, já é outro livrar mais profundo ainda, tá? Desse anjo do Senhor que vai acampar ao redor da pessoa que teme a Deus, tá? E vai livrar. Então, quer promessa melhor do que é? Isso já aconteceu comigo, tá? Literalmente. Eu estava numa situação e eu senti aquele livramento ali na hora, né? Do mal, né? De violência, dessas coisas, tá? Então, se já aconteceu contigo, é a hora de você, ó, agradecer a Deus. Pegar a caixinha da gratidão e agradecer a Deus em um desses 3 motivos, tá bom? Vamos lá! Agora, a gente vai pegar um bloco aqui de coisas que a gente precisa fazer, porque aí tá misturado e na descrição do vídeo eu discrimino direitinho. Olha que bacana o versículo 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. Vou pegar aqui para pegar as coisas que a gente deve fazer. Vamos parar um pouquinho naquilo que Deus já fez, vamos no que a gente deve fazer, tá? Para ficar certinho. Versículo 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. O que a gente tem que fazer então? Provar, experimentar, né? E ver que o Senhor é bom. Você tem visto isso na sua vida? Então agradeça a Deus. Louve a Deus, tá? Então o que eu devo fazer? Experimentar. E modificar o meu olhar, vendo que o Senhor é bom, tá? Versículo 9. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, provar, experimentar, mudar o olhar, ver que o Senhor é bom e respeitar o Senhor, temer o Senhor, né? Obedecer, ter temor a Ele, pois nada falta aos que o temem. Vou pular, tá? Para o versículo 11, para ir didaticamente aqui no que a gente deve fazer. Versículo 11. Venham, meus filhos, e escutem. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor, o salmista está dizendo. Então, experimentar, mudar o olhar, ter temor, ir e escutar, tá? Ir até onde o ensinamento está acontecendo e escutar. Aí vem o versículo 12, que diz assim: quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem, tá? Olha a análise retórica aí, né? Ama o quê? A vida e quer o quê? Longevidade, vida longa, para ver o bem. Aí vem mais algumas coisas que a gente deve fazer. Versículo 13. Se você ama a vida, se você quer longevidade para ver o bem, versículo 13. Refreia a língua do mal. Para de falar coisa ruim. Para de falar mal de você, mal da vida, mal dos outros, mal de Deus, mal do que está acontecendo. Então, refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Olha aqui que análise retórica fácil. Refreie a língua. Está para os lábios de falarem. Do mal está para palavras enganosas. Então, refreie a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Verso 14. Afaste-se do mal e pratique o bem, procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Eita ferro! Olha que moleza! Vamos fazer esse negócio aí, gente. Dezembro, vamos fazer isso aí. Então, ó, vamos lá. Coisas que devemos fazer, vou repetir. Verso 8. Experimentar e mudar o olhar, vendo que o Senhor é bom. Verso 9. Temer o Senhor. Verso 11. Ir e escutar o ensinamento do temor do Senhor. Verso 13. Cuidado com a sua língua. Cuidado com o seu falar. Verso 14. Afastar-se do mal, praticar o bem, procurar a paz e empenhar-se por praticá-la. É coisa boa, né? Isso é um exercício diário. Isso aqui é um bom texto para você escrever e botar na porta da geladeira, e fazer isso todo dia. Sabe o que vai acontecer se a gente fizer isso? Você e eu, né? Quando eu digo você, eu tô falando eu. A gente vai dormir com a consciência tão tranquila, a gente vai dormir bem à beça, né? Tendo feito essas coisas aí, tá? Então, coisas que devemos fazer. Desculpe, passamos. Vamos continuar então e voltar naquilo que Deus fez, tá?
E aí eu retomo e continuo para a gente fechar esse salmo nessa manhã. Vamos lá. O que Deus fez então? Volta no versículo 4. Ele me acolheu. Versículo 4 ainda. Ele me livrou de todos os meus temores. Versículo 6. Ele me ouviu, porque eu clamei. Ele me ouviu. Versículo 6, versículo 15, versículo 17, né? Ele me ouviu. Vamos lá. Versículo 9 e 10. Temam o Senhor, é a nossa parte, é temer, mas tem a parte agora de Deus, daquilo que ele já fez. Vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. E agora ele reforça essa ideia na análise retórica. Os leõezinhos passam necessidade, os filhotes dos leões, passam necessidade e sentem fome. Preste atenção. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Ele falou no versículo 8 que o Senhor é bom. E agora ele está falando no versículo 10 que bem nenhum vai faltar para quem busca ao Senhor. E no versículo 9, nada vai faltar a quem teme ao Senhor. Então, além dele nos acolher, nos ouvir, nos livrar, na ordem, nos acolher, nos livrar e nos ouvir, ele é aquele que nos sustenta. Nada falta a quem está sempre dirigido a Deus, né? Está sempre obedecendo, está sempre buscando, né? Nada falta, tá? Vamos lá. Mais coisas que o Senhor já fez, tem feito e vai continuar fazendo, porque ele é eterno e ele não muda nunca. Vamos lá. Versículo 15, porque do 11 ao 14, né? São os ensinamentos para nós. Aliás, do 8 até o 14. Verso 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos, eu já li isso, que tem a ver com o que está lá em cima, estão abertos ao seu clamor. Então, primeira parte do versículo 15, porque a segunda eu já falei, ele nos ouve, é que os olhos de Deus estão sobre nós. É diferente de dizer que o Senhor está nos vendo. Uma coisa é dizer, já é o costume da Libras, né? O ver. O Senhor está nos vendo. Os olhos do Senhor repousam sobre a gente. Isso significa, né, lá no sentido original, que ele está olhando o tempo todo, tá? Ele não dá uma olhadela, ele está olhando o tempo todo. Como é que eu vou te explicar isso? Não sei. Porque Deus é um mistério insondável, né? Não tem como sondar, né? Você estuda teologia, fez faculdade, né, graduação, mestrado, doutorado, a teologia, teos, Deus, e logia, né, estudo. Eu estudo sobre Deus, mas eu nunca vou conseguir, a minha mente e a tua, a gente nunca vai conseguir alcançar Deus. Quem é Deus? A Bíblia é a decodificação, né, do Espírito Santo para a gente, né, para a gente tentar entender um pouco, mas conseguir alcançar um ser imensurável, cujos olhos estão repousando sobre minha vida, sobre a sua vida o tempo todo, isso a minha mente não alcança, né? Com 2 doutorados. Não alcança, não dá para alcançar, né? A gente até tenta, mas não dá para alcançar. E a gente decodifica e se alegra com aquilo que o Espírito Santo decodificou para que a gente consiga entender, né? Então, em palavras humanas, tá? Então, esses olhos de Deus repousam sobre mim e sobre você o tempo todo, tá? Então, os olhos dele nos veem e repousam sobre nós o tempo todo. Versículo 18, porque a gente já passou, né, pelos outros. Então, versículo 16. O rosto do Senhor, porque lá é os olhos do Senhor, estão sobre os justos.
tá? Repousam sobre o justo. Aí vem uma antítese, tá? Um jogo de oposição. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles, né? Essa cultura do Antigo Testamento, né? De que esses que praticam o mal, o Senhor não está com eles, não, né? E esse mal aí vai ser extirpado, essa memória vai ser extirpada, né? Vai ser retirada. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que são justos, tá? Sobre aqueles que têm uma vida reta, aqueles que procuram viver, né? Segundo os ensinamentos. Bom, verso 17, já falamos, clamam os justos, eu e você, o Senhor escuta e livra de todas as suas angústias. Verso 18, outra coisa que o Senhor fez, continuará fazendo. Versículo 18. Perto está o Senhor. Eu gosto desse versículo. Salmo 34, 18. Dos que têm o coração quebrantado. Presta atenção. E ele salva os de espírito oprimido. Lembrando que esse salva aqui é o mesmo do versículo 4. Desculpa, é o mesmo do versículo 6. Né? Salva de todas as suas angústias. O Senhor, então, está perto da gente. E o Senhor também salva a gente. Mas olha em que situação. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Daqueles que, diante de Deus, reconhecem que nada são, que Ele é tudo, né? Esse coração quebrantado, esse coração humilde, esse coração que se coloca, né? Ele diz, salva os de espírito oprimido. E ele conhece a nossa humanidade, ele sabe que a gente não fica alegre o tempo todo. Por mais que eu venha pra cá, vambora, gente, levanta aí e tal. Eu não sou assim o tempo todo, né? Eu sou um ser humano, como você. E aí, parece já ser uma reserva, né, de Deus. Se você tá quebrantado, no sentido de se tá sempre se humilhando diante de Deus, né, sempre colocando que Ele é tudo, você é nada, mas também se você tá com o coração quebrantado, por algo que aconteceu e te arrebentou. Tá? Tanto que ele reforça isso na segunda parte do versículo. Ele salva os de espírito oprimido. Né? E então, se você está chateado, triste, oprimido, ele está perto de você, está perto de mim e ele salva a gente daquela situação, porque não há mal que dure para sempre. Não é verdade? Você sabe disso. Então, essa certeza de que ele está com a gente não é só na hora que eu estou alegre, né? Ele está com a gente na hora que a gente está triste também, chateado, aborrecido, oprimido, com alguma coisa que aconteceu. E por ele estar com a gente nesse momento, é que a gente faz o exercício da gratidão. Você diz assim, Alessandra, mas isso é loucura. Não, isso não é loucura, não. Isso é milagre. Você sabe que você está chateado, você está triste com uma situação que você não consegue resolver, né? Como o pastor Flávio pregou ontem na igreja, uma pregação linda, né? Ele traz solução porque eu tenho problemas. Então, tem problemas que eu consigo resolver e tem problemas que eu não consigo resolver. E quando eu tenho problemas que eu não consigo resolver, é Deus que traz uma solução para que eu consiga, junto com ele, resolver isso. Então, ele traz a solução. Então, aquilo que eu estava buscando, que eu não estava conseguindo resolver, ele vem e resolve. As pessoas perguntam assim para mim, Alessandra, como é que você conseguiu fazer duas faculdades, 2 graduações, 2 mestrados, doutorado? Eu não sei. Eu não sei como é que eu consegui fazer isso. Eu sei que eu gosto de estudar. Só que chegavam momentos em que a coisa ficava muito difícil para mim. E eu não sei. Eu falava,
Meu Deus, e agora? Né? E a solução vinha. O prazo para entrega de trabalho, né? Eu pedia e eu conseguia com que o prazo aumentasse, né? Pessoas me ajudaram, eu consegui viajar para pesquisar, né? Na Itália, o padre Leonardo, lá, que era o meu orientador, pagou um curso para mim de 120 euros. Eu não tinha aquele dinheiro. Tá? Se eu gastasse aquele dinheiro, eu não tinha dinheiro para continuar lá, o tempo que eu continuei. Então, olha só, coisas da vida foram acontecendo. A minha orientadora do doutorado de História falou, não, Alessandra, vai acontecer um problema no meio do doutorado, dos dois, e aí eu, né, tanto na PUC como na UFRJ, a solução veio, porque eu não tinha como resolver, e aí o colegiado falou, não, vamos estender o prazo dela, né? Cada doutorado, em vez de levar 4 anos, que é o tempo normal, levou 5 anos. Então, o que é isso? Solução que veio de uma parte que eu não esperava vir e veio, que eu não conseguia resolver. Né? Então, são essas coisas, porque às vezes você está pensando, eu estou falando de um milagre estrondoso, de uma coisa que Deus veio, uma luz em cima de mim, aconteceu. Não! Veio solução de onde eu nem esperava, de pessoas que me ajudaram que eu nem esperava que ajudasse, né? Então, até Fátima tá aí, eu morava no Rio, queria vir para Saquarema, mas não conseguia vir para Saquarema, não dava para vir, eu queria vir, não conseguia vir, porque tô estudando doutorado, tô escrevendo, tô enfiado dentro de casa. E aí conseguindo fazer todas as coisas, né? Então, é isso que eu tô falando, né? São coisas naturais da vida, tá bom? Vamos lá que a gente já tá fechando. Então, o Senhor está perto da gente. Salmo 34, 18. E Ele salva a gente quando a gente está numa situação difícil, de opressão, de tristeza, chateação, tá? Isaías 57, 15, eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Isaías 57, 15 diz, porque assim diz o alto, o sublime, o que habita, né, num alto trono, tá? Vou ler exatamente como tá lá para você, rapidinho. Isaías 57, 15. Eu até li esse texto no domingo de manhã. Isaías 57, 15. Diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo, ou seja, Deus. Eu habito no alto e santo lugar, mas eu também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu falei isso em outra live, agora que eu me lembrei, não foi na igreja não. Então, esse Deus que habita num alto e santo lugar, que é sublime, que é alto, tá? Ele também habita com o contrito e com o abatido de espírito, que é o Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Tá bom? Vamos lá. Fechando aqui o Salmo, versículo 20. Ele lhe preserva todos os ossos e nenhum deles sequer será quebrado. Então, Deus é aquele que preserva a vida, tá? Versículo 19, só para saber, né, de quem que ele preserva os ossos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Já falei. E aí vem a continuação no verso 20. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Eu, Alessandra, tenho essa palavra aqui na íntegra, tá? Eu nunca quebrei nada, nunca quebrei osso nenhum, tá? Já desloquei e tal, luxei, mas quebrar nunca quebrei. Só que o versículo aqui, além dele ser, né, no sentido denotativo, que é o meu caso, às vezes, mas eu já quebrei osso, então essa promessa não é para mim. Não! O sentido aqui é daquele que preservar todos os ossos, é preservar a vida, preservar a estrutura. Então, outra promessa,
Ele é o Deus que me preserva a vida, tá? Que preserva a minha estrutura de vida, tá bom? Versículo 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Então, penúltima coisa no Salmo, que já está acabando, o que ele faz? Resgata a nossa alma. E o Salmo fecha dizendo: e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Então, se a gente confia nele, não há condenação sobre nossas vidas. Não aceite condenação sobre a sua vida, tá? Vamos fechar com o texto que eu acho que você se lembrou. Romanos capítulo 8, versículo 1. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz o seguinte: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, se você está em Cristo, se você tem aliança com Deus, se você foi chamado para um propósito, você tem certeza disso em Deus, não existe condenação sobre sua vida, tá bom? Então não aceite que ninguém te acuse, porque não existe mais condenação. Tá bom? Então olha, nessa manhã vai ficar tudo descrito aí, tá? Logo abaixo do vídeo vou fazer já. Então, o que eu vou fazer? Vou revisar. Eu vou bem dizer, vou falar coisas boas, a minha alma vai se gloriar, eu vou louvar e vou exaltar. Passou. O que eu devo fazer? Experimentar e mudar o meu olhar para esse Deus que é bom e ver esse Deus que é bom. Eu vou temer, eu vou ter respeito, obedecer, eu vou escutar o ensinamento dele, eu vou cuidar do que eu falo, eu vou me afastar do mal, praticar o bem, procurar a paz e empenhar-se em alcançá-la. O que o Senhor fez por mim e por você e continua fazendo? Ele nos acolheu, ele nos livrou, ele nos ouviu, ele nos sustenta, ele tem os olhos sobre nós o tempo todo. Ele está perto da gente quando a gente está triste, chateado, oprimido, injuriado. Ele nos salva, ele preserva a nossa vida, ele resgata a nossa alma e ele retira de sobre nós toda condenação. E beleza? É isso que ele faz. Tá bom? Então, nessa manhã, beijo da Alessandra. Vou falar com todo mundo agora, dar um bom dia aqui. E vamos sorrir, porque a gente está sendo amado, tá bom? Por esse Deus que faz essas coisas todas. Vambora lá, gente! Esther Nogueira, bom dia, lindona! Acho que é a primeira vez que você está aqui. Vamos lá! Ana Paula Moraes, eu estou com saudade da senhorita, hein? Cadê você, Ana Paula? Rosângela Marins, bom dia, lindona. Deise, bom dia. Deise Novelo. Rosângela de Souza, bom dia, lindona. Francisca Almeida, bom dia. Djane, bom dia, minha lindona. Miriam Albino, bom dia, lindona. Acho que é a primeira vez que você está aqui na live. Diógenes, bom dia, meu irmão, a paz. Alcilene, bom dia. Francisca Almeida, bom dia. Daniele, linda, bom dia, Daniele. Era a Alcilene que estava dizendo que no início eu fiz a propaganda da Avon e da Natura, da Abelha Rainha também eu fiz, tá? Desse Deus, né, que quando a gente olha para ele, nosso rosto fica radiante. Luiz Cláudio, bom dia. Márcia Gomes, bom dia, lindona. Marise, bom dia. Valéria Reis, bom dia. Vambora lá.
Monique, já dei bom dia no início. Ana Neves, bom dia, lindona. Acho que é a primeira vez também aqui. Ai, ai. Tá engrandecendo e glorificando a Deus através dos seus lábios. É isso aí. Vamos lá. Bom dia, Aline. Aline se atrasou. Aline, beba água, Aline. Gente, eu brinco com a Aline. Aline, um dia eu quero te conhecer pessoalmente, dar um abraço, Aline. Que a Aline tá lá em São Paulo, né? E a gente conhece por aqui. Ai, muito legal. E a gente vai beber água juntos, tá bom? Ai, ai, o Wellington tá dando glória a Deus, então, ó. Vinícius, mais um beijo pra você, Vinícius. Da Alessandro Viegas, euzinha. Vamos lá. Thelma Meirelles, bom dia, lindona. Ela diz o quê? Glória a Deus, tem recebido livramento todos os dias, a transformação é diária para aquele que crê em Cristo Jesus. É isso aí. Eu sou milagre de Deus, está dizendo a Thelma. Eu também sou. Deus tem me dado vitória sobre a saúde. Glória a Deus. Thelma escreveu um montão de coisa aí. Glórias a Deus. Vamos lá. Dia abençoado para todos, a Solange está dizendo, a Alcilene também, bom dia, Francisca, Miriam, vamos lá, todo mundo fala, Fátima Santos, bom dia, lindona, Fátima Santos, cabelo igualzinho o meu. Vamos lá então, gente, nessa quarta-feira, comece sua caixinha da gratidão, hein? 3 motivos para agradecer. Vamos começar hoje, 21 dias. No dia 23 a gente termina. Tá bom? Coloca aí, Deus vai fazer coisa boa contigo. E, como eu falei no início, hoje eu tô aqui, ó, com o livro da minha amiga Elaine, tá? Quebrando as correntes da morte para a vida. É um livro fininho, tá? Que conta o testemunho da mãe dela, tá bom? Então, quem quiser, fala comigo, que aí custa R$10, tá bom? Quem quiser falar comigo. Na sexta-feira, eu faço a propaganda dos meus livros, tá bom? Beijo no teu coração, Deus te abençoe. Vamos lá!